Queremos agora pedir pela pregação, Senhor, pela sua mensagem. Está aqui teu servo, nosso pastor Luiz, que será o seu porta-voz. Use-o, Senhor, em tuas mãos a partir de agora. Que os teus lábios possam proferir as palavras que o Senhor tem a nos dizer. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estou me lembrando que há exatamente um ano atrás eu estive pregando aqui para o Dia dos Pais. Eu pedi, por favor, que no Dia dos Pais uma mãe pregue. Eu não consegui, mas vou continuar dizendo, né? Os irmãos lembram daquela mensagem há um ano atrás? Irmã lembra? Opa! Lembra? Se vocês quiserem, podem ir embora. Porque vocês que não lembram, eu vou repetir. O Dia dos Pais do ano passado me marcou, porque eu conheci, houve uma aproximação de um parente meu, que escutou a mensagem e por causa disso aí, né, foi havendo uma aproximação. Estou orando a Deus que nesse dia também possa ter algum outro parente para aproximar. Eu quero falar para vocês e compartilhar com vocês um desafio que não é só para os pais. Mas como hoje é o Dia dos Pais, eu coloquei o título da mensagem assim: Pai que faz e que é discípulo. Corre um grande risco no Dia das Mães se eu pregar, vai ser mãe que faz e que é discípulo. Se tiver os jovens também, né? Jovem que faz discípulo. Mas é uma palavra que não fica exclusiva só para os pais. É uma palavra que abrange a todos, desde o mais pequenininho até o mais idoso. Eu queria repartir isso com vocês. Eu quero convidar que vocês abram suas Bíblias, por favor, no livro de João, capítulo 13. João 13, 35. João 13, 35. E logo em seguida, Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá para João 13, 35. Diz o texto: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos para o outro texto, Mateus capítulo 28, um texto bem conhecido, 19 e 20. Mateus 28, 19 Mateus 28, 19 e 20 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bem. O primeiro versículo é um versículo que vale a pena nós meditarmos nela. Diz que nisso conhecerão todos que são meus discípulos,
se tiver amor uns aos outros. Entendo que nesse versículo a marca daquele que diz que é discípulo de Jesus é amor. Esse texto de Mateus é um grande desafio para todos nós. E quando eu pensei nesse tema para falar aos pais, e ao mesmo tempo, claro, para todos, fiquei pensando que nós, pais, nós temos uma grande responsabilidade. Eu fiquei pensando, se todos os pais discipulassem seus filhos, e se todos os pais fossem verdadeiramente discípulos de Jesus. Irmãos, eu tenho uma leve desconfiança de que esse nosso mundo seria um pouquinho melhor. As nossas famílias seriam melhor estruturadas. Então, gostaria que essa palavra caísse no seu coração, não assim como um peso, uma cobrança, mas caísse no seu coração como se fosse um encorajamento. Meu pai, será que eu sou realmente um discípulo de Jesus? Meu pai, será que eu estou discipulando alguém? Se não, essa palavra possa empurrar você para essa direção. Como eu estava falando, esse texto de Mateus, capítulo 28, que é a grande comissão dada por Jesus, está dizendo para nós irmos, e não é assim para ir para não fazer nada, é para ir para fazer alguma coisa. Aqui fala, ide, portanto, fazei discípulos. É uma incumbência que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. É para fazer discípulos. Irmãos, como é bom a gente ser desafiado, não é verdade? Quem gosta de ser desafiado? Meu irmão, agora fiquei triste. Podia perguntar, quem é que foge de desafios? Tá certo, eu estou entendendo. Normalmente os jovens gostam de desafios, né? Jovens gostam de ser empurrado, gostam de ser desafiado, a coisa é difícil. Nós estamos ficando uma igreja mais velha, né? Mas tudo bem, mesmo assim eu vou falar aqui, viu, irmãos? Há pessoas que gostam de ser desafiadas, mas também, agora eu espero que não seja esse o nosso caso, né? Mas nunca cumpre os desafios. E nesta manhã eu quero trazer um novo desafio para um assunto que já é antigo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você tem discipulado alguém? Talvez a gente precise entender o que é isso, né? O que é discipular alguém? Eu só quero avisar uma coisa, irmãos. Que se nós não estamos fazendo isso, estamos já fora da palavra de Deus. Uma das coisas que nós não queremos é estar fora da vontade de Deus, não é verdade? Então por isso eu encaro essa palavra como uma palavra de desafio, de encorajamento. Então, nesta manhã, hoje é dia para a gente fazer uma decisão. Viu, pai? Fazer uma decisão. E uma decisão que não é só para um tempo, mas é uma decisão para o resto da vida. Quando eu estou falando pai, por favor, a mãe não futuca o pai não, viu? Porque também é para você, essa palavra é uma palavra universal. Quero, junto com vocês, nós voltarmos à palavra de Deus. E o desejo é, eu quero cumprir o que a palavra de Deus diz. Eu quero ser fazedor de discípulos. Você gostaria de se engajar nesse desafio?
Quer ou não quer? Sim, né? Ok. Legal. Então, se você não sabe, fica escutando aí. Se você quer, então, vamos lá, né? Se você não quer, você tem essa opção também. Mas já está fora da palavra de Deus, né? Você vê, a gente quer estar na palavra de Deus, mas está fora da palavra de Deus. Como é que fica esse negócio? Então a gente tem que olhar a palavra e obedecer o que ela está dizendo. Então, irmãos, primeiríssima coisa, antes de eu e você querer fazer discípulo, nós precisamos ser discípulo de Jesus. Agora a pergunta é: você é discípulo de Jesus? Sim? Pastor meia boca, mas eu sou. Mas eu sou discípulo de Jesus, quero melhorar. Se isso está no teu coração, irmãos, aí nós podemos pensar em fazer discípulos. Então eu quero dizer assim, em essência, discipulado é relacionamento, é caminhar junto, ajudando alguém no processo de ligar esse alguém a Jesus e a sua palavra. Eu gostei disso porque é bem simples, não é coisa mirabolante, é você se relacionar, e nesse relacionamento há uma caminhada juntos, e nessa caminhada vai ajudar a outra pessoa a se ligar a Jesus e a sua palavra. Não é se ligar a você, vai se ligar, não tem jeito. Mas o objetivo é ligar essa pessoa a Jesus e a sua palavra. Irmãos, qual é o modelo? Aí você vai aqui na livraria nossa Holiness, você vai procurar lá, modelo de discipulado. O Márcio está aí. Márcio, tem algum livro bom nessa área lá? Ok. Domingo que vem vai ter. Discipulado eficaz. O melhor método para discipular. Pode ser que tenha por aí, né? Mas qual é o modelo que a gente deve seguir, irmãos? Não tem outro, a não ser o modelo do Senhor Jesus. Não tem. Irmãos, discipular, às vezes a gente pensa assim, né? Que, eu discipulo, não deu certo, então fracassei. Porque se a gente for pensar assim, Jesus foi um fracassado. Não é verdade? Porque não tinha lá um discípulo de Jesus chamado Judas, que o traiu. Não tinha um dito cujo lá, Pedro, que na hora do vamos ver, negou, pulou para trás. Então, irmãos, a gente não quer ter uma medida de sucesso. A palavra de Deus está falando para nós ser fazedores de discípulos. Agora, resultado deixa na mão de Deus. Estava dizendo, o nosso modelo é o Senhor Jesus. Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Marcos 3, 14 e 15. Já começa a nos dar pista a respeito desse modelo que é o Senhor Jesus. Olha só o que diz ali, Marcos 3, 14 e 15. Então designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Nesse texto aqui, nós percebemos aqui de maneira bem clara que Jesus apresenta aqui dois princípios importantes. O primeiro princípio importante para o discipulado, que Jesus chama a nossa atenção quando ele convocou aqueles 12, foi para que pudesse estar com ele. Essa é a primeira coisa importante. Segunda coisa importante para o discipulado é servir. Como?
Aqui o texto diz de maneira bem clara que foram enviados a pregar e exercer autoridade sobre os demônios. Pastor, não quero ser discípulo. Demônio não é comigo. Eu posso exercer autoridade lá na minha fábrica, no meu serviço, lá na minha casa. Eu exerço muito bem, mas exercer autoridade sobre os demônios, estou fora. Irmãos, isso encoraja a gente refletir sobre em quem que a gente crê. Não é verdade, irmãos? Quem é que está em nós? Quem que habita em você? É Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que habita em nós é maior, muito maior. Então, se Jesus está conosco, não precisamos temer nada não, nem demônio. Irmãos, como tem esse negócio de expulsar demônio, eu quero ficar longe. Se puder ir outro, vai outro, mas eu evito. Mas quando tem que ir, não tem jeito. E o Senhor Jesus que está em nós, Ele me capacita. E aqui, Jesus está falando que vai exercer autoridade sobre os demônios. Vamos lá para o livro de João, capítulo 13. João 13, versículos 12 a 16. Olha que texto legal. João 12, 12 a 16. Desculpa, irmão. João 13, 12 a 16. João 13, 12 a 16. Olha, me acompanhe aqui. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, isso Jesus, e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nós vamos percebendo nesses textos, quando Jesus é o nosso padrão, é o nosso exemplo, aqui, irmãos, a gente percebe um lado que muitas vezes a gente não quer, como discípulo e como discipulador. Jesus, esse é um texto que me intriga demais. Jesus lava os pés dos discípulos, é o mestre, e ele fala isso, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. A chave desse texto para mim é esse versículo: assim como eu fiz, façais vós também. Irmãos, às vezes a gente tem um falso conceito de discipulado. Achamos que discipulado é fazer estudo bíblico. Não é verdade, irmãos. Jesus conviveu com seus discípulos, andou com ele, tomou refeição, fez tudo junto. Jesus mostrou aos discípulos como se trata uma prostituta. Jesus mostrou para os discípulos como se trata e como se conversa com um homem que é rico, riquíssimo. Jesus mostrou aos discípulos como se trata pessoas que são doentes, como se trata endemoniados, como se trata os pobres, como se trata as crianças. Jesus mostrou isso através do seu exemplo. Os discípulos aprendem vendo Jesus fazendo, vendo a atitude do seu mestre.
Olha que coisa, irmãos. E quando falar sobre isso, eu fico, vem na minha mente rapidinho, um dos acontecimentos, para mim que é assim, é um acontecimento legal, tchan, muito 10, quando em um momento trouxeram na presença de Jesus uma mulher que cometeu adultério. Lembra desse texto lá em João capítulo 8? Irmãos, é impressionante. Eu fiquei pensando que se me trouxesse uma mulher que foi pega em adultério, o que eu faria? O que a igreja faria? O que o pastor Edu faria? Não é só comigo não, vou repartir as coisas também. Sermão é teu, rapaz. Irmãos, quando eu olho aqui, eu repenso e reavalio muitas coisas. Quando trouxeram, eu achei interessante, hein? Trouxeram a mulher, mas cadê o homem? Mas tudo bem. Trouxeram a mulher. E a lei dizia, apedrejamento até a morte. E o povo estava lá com a pedra na mão. Aí tinha uns lá querendo futricar Jesus. E questionaram Jesus. E Jesus, olha só, nem olha para o povo, hein? Se tiver algum de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, eu fico pensando num negócio desse. Porque este homem Jesus conhecia a natureza do homem. E ele chama a atenção para poder perceber essas coisas. E o povo percebeu. Tanto é que cada um foi jogando a pedra e foi, indo embora. Foi um, foi outro. Daqui a pouco só está a mulher e Jesus. Impressionante quando a gente vê Jesus, ele procura tratar as pessoas de maneira muito em particular. Não é verdade? Os irmãos estão ouvindo aqui. E se o Espírito Santo está tocando no teu coração, está fazendo de uma maneira muito particular para você. E está ali Jesus e a mulher. E Jesus perguntou, cadê todo mundo que te condenou? A palavra de Jesus, ao final, falou para aquela mulher. Não deu nenhum sermão. Não apresentou as normas e condutas da igreja. Jesus perguntou, tem alguém que te condenou? Não. E Jesus fala, vai embora, mulher, e não peques mais. Irmão, percebe como Jesus trata as pessoas? Quero pensar com vocês sobre o caminho do verdadeiro discipulado. Este caminho começa quando uma pessoa nasce de novo. Tem que começar por aí. Quando uma pessoa compreende que é uma pessoa pecadora e que está perdida. Precisa compreender e reconhecer que não pode salvar-se pelo seu bom caráter e pelas boas obras que faz. Não se salva com isso. Precisa entender que quando crê que o Senhor Jesus Cristo morreu como seu substituto na cruz e o aceita como seu Senhor e o seu Salvador, a palavra de Deus diz que lhe é garantida a salvação e nasce, experimenta um novo nascimento. É quando, por uma definida decisão, por fé, reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador. Muito legal, né, irmãos? Quem é que nasceu de novo aqui já? Oh, legal. Alguns estão nascendo. Estou em gestação, né? Irmãos, não demora muito não, né?
Mas também, irmãos, é bom deixar bem claro, porque tem muitas pessoas que acham que você se torna um cristão vivendo a vida cristã. Absolutamente não, irmãos. É preciso que primeiro você se torne um cristão antes de poder viver a vida cristã. A vida cristã é uma vida sobrenatural. E é esse Jesus que você diz que habita em você, que o capacita a viver essa vida cristã sobrenatural. É Ele que o capacita a discipular outras pessoas. Por isso que eu disse no começo, antes de discipular, você precisa ser um discípulo dele. Nós precisamos do poder divino. Somente quando uma pessoa nasce de novo, nós vamos receber forças para viver como Jesus nos pede para viver. Nisso conhecerão todos que são meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. É esse Jesus que nos capacita. Irmãos, então diante disso, talvez uma pergunta que a gente pode fazer é: você já nasceu de novo? Se a resposta for não, então precisa nascer de novo. Se a resposta for sim, então você é um potencial para ser e fazer discípulos. Então, papai, nós fiquei muito emocionado ver César e Carla aqui, já com 3. Porque, irmãos, há alguns anos atrás, a gente corria lá pelo acampamento junto com o César, equipante, conselheiro, bagunceiro, gostava de futebol. Hoje pai de 3 crianças, profissional. Mais do que tudo isso, não só para ele, mas para cada um de nossos pais, nós pais, discipule seus filhos e façam bem, o melhor. É esse legado de fé que nós temos que passar. Por isso que a palavra de Deus diz: e quando for velho, não se desviará dele. Tem aqui muitos já que são vovô, o irmão Minoro falou, já é 6ª geração. Oh, irmãos, que bênção! Que bênção! Quais são os termos do discipulado? Irmãos, o verdadeiro cristianismo é um compromisso total com o Senhor Jesus. Eu acho que eu preciso lembrar isso, porque às vezes a gente esquece. Irmãos, cristianismo verdadeiro é aquele que tem um compromisso total com o Senhor Jesus. Meia boca não dá. Jesus, ele não está à procura de pessoas que dão sobra. É tudo ou é nada. É ruim escutar isso, né? Porque mexe aqui dentro da gente. Irmãos, a minha juventude, escutando, era assim, é um negócio radical. Por isso eu larguei tudo. É radical. Jesus não tem esse negócio de sobra, não. Não é as escassas noites, os fins de semana, ou os anos de aposentadoria. Jesus está à procura de pessoas que lhe darão o primeiro lugar em suas vidas. E olha, irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, Jesus faz severas exigências àqueles que querem ser seus discípulos. Exigências, irmãos, que quase esquecidas nos dias de hoje. Muitas vezes nós vemos com frequência um cristianismo assim como fuga do inferno e garantia do céu.
esse eu quero. Que benefícios eu vou ter? Eu quero os benefícios, mas eu quero sacrificar. Irmãos, isso não é cristianismo, porque o nosso modelo é o Senhor Jesus, e o que estava na missão dele era sacrifício, não teve jeito. O amor próprio, irmãos, isso aí é um dos maiores estorvos para o discipulado. Enquanto eu e você, se nós não estivermos dispostos a entregar a nossa própria vida por Cristo, nós não vamos estar prontos para essa missão divina. Eu não sei o que aconteceu com os anos, mas eu não tenho escutado mais esse negócio mais radical. Vai lá falar para os índios, e pode ter certeza, mas não eu não vou. Vai, Jesus está mandando, se preciso for, morro, eu vou. Negócio radical. Irmãos, a gente ter aquela completa submissão ao senhorio de Cristo, e que o ego não vai ter nenhum direito e nenhuma autoridade sobre nós, porque Cristo é o Senhor. Na minha vida é uma vida cristocentralizada. E para nós sermos discípulos, nós temos que andar como Ele andou. Temos que mostrar os frutos da nossa semelhança com Cristo. Olha João capítulo 15, versículo 8. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Oh meu Senhor, quem não está dando fruto, esse versículo podia tirar da Bíblia, né? Mas ele está aqui, é um desafio para nós. Eu quero olhar com vocês alguns outros versículos. Vamos voltar no livro de João, capítulo 13, versículo 35. Nós já vimos. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tivermos amor uns aos outros. Os termos do discipulado é isso. Sem este amor não há discipulado, não há cristianismo. Vamos voltar a João 8, 31. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Cristo quer discípulos que o sigam com obediência constante, sem vacilar na palavra. Permanecer na minha palavra. O texto diz: são verdadeiros discípulos. São verdadeiramente discípulos. Vamos para Lucas capítulo 14, versículo 33, e a gente vai estar encerrando. Lucas 14, 33. Eu acho que esse pode ser um dos versículos mais importantes da Bíblia. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós quer dizer, renuncia a todas as posses materiais, não absolutamente essenciais.
Você quer ser discípulo de Jesus? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Coloca no coração de cada pai aqui que sejam inconformados da maneira que talvez possa estar vivendo e possa olhar com muito encorajamento essa palavra que foi ministrada nesta manhã. Ser discípulo e fazer discípulo. Oh Deus, precisamos da tua ajuda. Então nós queremos reconhecer a nossa limitação e queremos nos colocar diante de ti nessa disposição de abraçar esse desafio. Não só os pais, mas cada um que está aqui, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos, e aquele que está nesse desejo intenso, oh Deus, mesmo sabendo que virão lutas, o Senhor é presente, o Senhor ajude, o Senhor capacite, o Senhor encoraje, oh Deus, porque é isso, é isso que faz parte de nós, é isso que nós somos aos teus olhos. Muito obrigado, Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.